fazer a nossa prece. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, que nos inspira e que nos proteja e que nos dê bastante força e lucidez. Obrigado, que assim seja. Fazendo o nosso pequeno estudo do livro Os Mensageiros, psicografia Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Capítulo 31. Cecília ao órgão. Alfredo nos convidou para o salão de música. Dirigimos-nos para o grande recinto. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei a harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente do que conhecemos na terra. 80 crianças, meninos e meninas surgiam ali. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto. Ismael pediu a Cecília que executasse alguma coisa. Se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília. A música elevada é sublime em toda parte. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiavam ao piano. Ela tocava uma linda música de bar. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre. Falou a nobre senhora com a ternura de mãe. Mostre no seu coração. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha do mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. Então a gente percebe que a música, ela é bem assim santificada, abençoada, ela transporta energia, ela leva energias, ela faz a energia circular. A boa música, ela faz com que a boa energia também atinja as pessoas. É como se fosse um passe magnético também. Que a música também pode curar, pode nos energizar, pode harmonizar ambientes. Num gesto nobre, Aniceto pediu a Ismália que executasse algum motivo musical da sua elevada esfera. Ofereço a melodia ao nosso caro Aniceto. A melodia, tecida em misteriosa beleza, inundava-nos o espírito em torrentes de harmonia divina. Penetrava o meu coração em campo de vibrações suavíssimas, quando fui surpreendido por percepções absolutamente inesperadas. Com assombro indefinível, reparei que a esposa de Alfredo não cantava, mas no seio caricioso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, mas recebia em cheio na alma, através de vibrações sutis, como se o melodioso som estivesse impregnado do verbo silencioso e criador. Não pude conter as lágrimas abundantes. Vi que luzes prodigiosas jorravam do alto sobre a fronte de Ismália, envolvendo-a num arco irisado de efeitos magnéticos, e com admiração e elevo, observei que belas flores azuis partiam do coração da musicista, espalhando-se sobre nós, desfaziam-se como se feitas de caridosa bruma anilada, ao tocar-nos de leve, enchendo-nos de profunda alegria. A maior parte caía sobre o Aniceto. Então essas energias, essas formas de flores, que enquanto ela estava executando a música, caíam e atingiam caíam sobre as pessoas. Cada uma delas traz uma energia boa, positiva, uma energia sutil, elevada, que vem do mais alto.
Então a espiritualidade aproveita nesses momentos também para poder nos ajudar com esse tipo de energia. Desejava esclarecer o fenômeno da prece sem palavras, da harmonia, das luzes e das flores. Conheça a sua sede, André. Impressionou-se você com a grandeza espiritual da nobre companheira. Recorda-se da Diana, a infeliz criatura que dorme nos pavilhões entre pesadelos cruéis. Lembre-se de Paulo, caluniador. Não os viu carregando pesados fardos mentais. Cada um de nós traz no caminho da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os maus exibem o inferno que criaram para o íntimo, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Ismael já amontoou muitos tesouros que as traças não roem. Ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior de maneira incessante, inundando os caminhos da vida, mas a melodia, a prece e as flores constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco nesse momento uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Então ela distribuiu essas energias. Isso aí ela capta naturalmente, porque ela já está sintonizada com as altas esferas. Então ela dividiu com as pessoas ali essa energia que ela canalizou. Capítulo 33, A Caminho da Crosta. Despediram-nos sensibilizados dos amigos para continuarmos a viagem ainda longa. Seria muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas, ao deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Então eles estavam fazendo a viagem da colônia até a crosta num veículo. Aceitei a cooperação do aparelho. Não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distinta. Pode não estar distante. Dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então eles foram até a crosta aproveitando essa máquina que utiliza a energia magnética, até onde a psicosfera permitia ser utilizada essa energia. Então eles foram até um pedaço, dali eles teriam que ir por outros meios. Quase ao meio-dia estacionamos em humilde pouso e despediu-se de nós o condutor que nos desejou boa viagem. Preparando-se para regressar, a paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Com 4 horas de locomoção, estaremos na crosta. 4 horas, hein? Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior. E nos referindo, a maioria das criaturas terrestres e essas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Os monstros que fugiam à nossa aproximação escondem-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis, e obedecendo à determinação de Niceto, não posso ensaiar qualquer informação, qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais da ordem inferior no espírito dos que acaso venham a ler
essas humildes notícias. Então ele estava temeroso de que se fizesse a descrição, né, dessas criaturas, as pessoas começassem a formar imagem, né, mentalizar esses seres que poderiam formar imagens de pensamentos, não o ser em si, mas imagens de pensamento em relação a essas criaturas, que são espíritos que se tornaram, entre aspas, monstros, muitos por querer mesmo, para poder amedrontar, e muitos acabam sendo hipnotizados, magnetizados e tomam essa forma. Formas assim horrendas, de bichos, de animais, que é a licantropia. A caminho da crosta. Crosteiros, Rio de Janeiro, anos 40. Entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos doravante praticar a volitação, utilizando nosso conhecimento de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Como nos orientaremos? É preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que é peculiar. Alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Eles estavam percorrendo as avenidas, as grandes avenidas do Rio de antigamente. Por sugestões do instrutor, abeiramos-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Então, estavam se aproveitando ali do mar, aquela energia do oceano, para poder se refazerem também. Tem muita energia o mar. Vicente e eu estavam positivamente exaustos. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na terra. Atingimos uma casa singela, né, ali, já é o capítulo 34, oficina de nosso lar. Atingimos uma casa singela de bairro modesto. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários, ou colados a eles em abraço singular. Muitos dependuravam-se a veículos. Assustei-me, não havia notado tal ocorrência nas excursões anteriores ao círculo carnal. Aniceto, porém, explicou que não fora em vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. Estávamos em tarefa de observação ativa, com vistas ao aprendizado. Então, esse poder, essa percepção de poder ver melhor a espiritualidade ali, aumentou através de... Eles fizeram um curso, fizeram exercícios e isso possibilitou com que eles pudessem ver melhor. As sombras sucediam-se umas às outras e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor. Nas ruas, de pessoas encarnadas, em contínuo vai e vem. Desagradáveis choques íntimos assaltavam meu coração, sem que lhes pudesse localizar a procedência. Então ele estava mostrando que a quantidade de desencarnados que estavam ali nas ruas parecia quase igual de encarnados, eram muitos. E teremos aqui o nosso refúgio, é uma oficina do nosso lar. Da janela nos saudavam, os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nessa tenda de amor. Ali vigorava um sistema vibratório de vigilância que eu não conhecia até então. Isidoro abriu a porta já desencarnado e lá vimos 3 crianças e Isabel, a esposa de Isadora e colaboradores de grande evidência psíquica. Porém, para não lhe prejudicar, os amigos que não lhe permitem a visão total mediúnica,
apenas uma 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora. A claridade espiritual era de maravilhoso efeito. Muita gente esclarecida e generosa do plano invisível aos humanos ali se reunia. Estamos numa oficina de nosso lar. Isidoro e Isabel edificaram-na, num ato de heroísmo e fé. Tendo saído de nossa cidade para essa tarefa, vai para mais de 40 anos. Há 3 anos voltou ele para nossa esfera. E contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos. Ali era um grupo familiar. Dadas as circunstâncias em vulgar, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nessa casa como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Então, percebemos que esse casal, apesar de que o esposo havia já desencarnado, eles continuam com esse trabalho na casa deles, que é um grupo familiar. Dona Isabel convidou os filhinhos para o culto doméstico. As meninas são entidades amigas de nosso lar, que vieram para o serviço espiritual e resgate necessário na terra. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. Todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosamente. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal. Dona Isabel pediu à filha mais velha lesse uma página instrutiva e consoladora. Joaninha leu sobre o suicídio de uma menina em outro bairro. Isabel abriu o Evangelho e Isidoro ajudou na lição a ser lida. O irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido, coloca a mão na fronte de Isabel. Então nós vemos um grupo familiar em que a espiritualidade age, inspirando, ajudando em diversos sentidos. E percebemos que além dos encarnados, os desencarnados também estão ali. Muitos são ajudados através desse culto doméstico, desse grupo familiar. Os que estiveram nas mesmas condições deles poderão ouvir os pensamentos, mas os que estiverem em zona mental inferior receberão os valores interpretativos, como acontece entre os encarnados. Isso é, teremos a luz espiritual do verbo de Fábio na tradução do verbo materializado de Isabel. Então é um trabalho em conjunto, tanto os encarnados como os desencarnados ali prestam esse serviço, que ela cria uma atmosfera propícia para que a espiritualidade possa usar como um recanto de descanso, um posto, vamos dizer, avançado de nosso lar. Seria um posto avançado, onde eles podem se abrigarem, se prepararem para as missões. Então, na Croce existem vários postos assim, que são verdadeiros pontos de luz para a espiritualidade. Eles procuram, quando eles estão ajudando um irmão desencarnado, vamos assim dizer, eles sempre procuram esses postos os mais próximos possíveis, para poderem utilizarem como pronto-socorro, praticamente. Tanto pode ser um templo religioso, como pode ser um lar, pode ser um grupo familiar. E nisso aí eles não fazem a questão de que seja um templo religioso propriamente dito. Pode ser uma simples casinha, pode ser uma família normal que que tenha
vontade de ajudar, que tem desejo de manter um local para a espiritualidade poder utilizar. Joãozinho, mamãe, que entende a senhora por pobreza, creio, meu filho, que pobreza é uma das melhores oportunidades de elevação ao nosso alcance. Infelizmente, não posso concordar com a senhora. João se mostrava contrariado e irritado. Mamãe, se Jesus é tão bom, por que estamos comendo só uma vez por dia aqui em casa? Na casa de Dona Falsa, eles fazem 2 refeições, almoçam e jantam. Nelly me contou que no tempo do papai também fazíamos assim, mas agora, por que será? Ora, Marieta, você vive muito impressionada com essa questão. Há quanto tempo estamos tomando nossa refeição diária e gozando de boa saúde? Mamãe tem toda a razão. Tenho visto muita gente adoecer por abuso da mesa. Convença-se de que papai está trabalhando ainda por nós. É verdade, é verdade. Eu vi papai ajudando a segurar o bolo que Dona Cora nos trouxe domingo. Também vi, Noemi. Então eles conseguiram visualizar o espírito do pai, né? O desencarnado que ali estava para ainda os ajudando, ainda os incentivando a prosseguirem. Então, essas famílias em que o amor, em que o sentimento bom permanece, não há esse distanciamento, porque é o sentimento que nos une. Então, mesmo eles estando desencarnados, os filhos podiam sentir. 2 cooperadores do nosso lar serviram-nos alimentação leve e simples. Olha, ainda assim, esses espíritos encarnados foram nesse poço avançado, né, nesse lar aí, e se alimentaram. Serviram alimentação leve e simples, que não me cabe especificar aqui por falta de termos analógicos. Em oficinas como essa, explicou o instrutor, amigo, é possível preservar a pureza de nossas substâncias alimentícias. Às 11 todos foram se deitar. Aniceto, Vicente e eu, em companhia de outros amigos, fomos ao pequeno jardinzinho que rodeava a habitação. Então era um lugar simples, era um local onde eles puderam assim, descansar, se alimentar. Era um poço avançado, né? Mas a família deixou esse lar nessa condição. No santuário doméstico. Essa é a nossa irmã Emília, servidora em nosso lar, que vem ao encontro do esposo ainda encarnado. Notei que formas sombrias, algumas monstruosas, se arrastavam na rua, à procura de abrigo conveniente. Reparei com espanto que muitas tomavam a nossa direção, para depois de alguns passos recuarem amedrontadas. Não temam, sempre que ameaça a tempestade, os seres vagabundos das sombras se movimentam procurando asilo. São os ignorantes que vagueiam as ruas, escravizados às sensações mais fortes do sentido físico. Buscam de preferência as casas de diversão noturna. Quando isso não lhes torna acessível, penetram as residências abertas, considerando que para eles a matéria do plano ainda se apresentam na mesma densidade característica. Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. Então, em lares, assim que as pessoas oram, não apenas repetem palavras, mas oram com sentimento, com coração, ela vai criando uma atmosfera pela emissão eletromagnética, força mesmo, energia, e vai ficando saturado o ambiente com essa energia. Então, espíritos que estiverem numa vibração inferior a essa energia, eles se sentem mal, eles não conseguem ficar ali, eles saem. Então, numa casa que é feito muita oração, com coração mesmo, sentimento, a atmosfera fica como se fosse irrespirável para eles. Eles não conseguem ficar, porque eles se sentem mal assim, eles saem. Da mesma forma que num ambiente em que
a energia é pesada, é densa, né? Ela não é boa, assim, é uma energia ruim, e essa energia que eles estão sintonizados, eles vão se sentir bem. É uma atmosfera boa para eles respirarem. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas desse santuário doméstico. É por isso que se mantém à distância, procurando outros rumos. Voltamos ao salão e fui tomado de surpresa. Isidoro e Isabel vieram até nós. Meus amigos, disse Isabel serena, meu marido e eu temos uma excursão instrutiva para essa noite. Deixo-lhes as nossas crianças por algumas horas e desde já lhe agradeço o cuidado e o carinho. Vá, minha filha. Observam vocês como a felicidade divina se manifesta no sono dos justos? Poucas almas encarnadas conheço com a aventura dessa mulher admirável, que tem sabido aprender a ciência do sacrifício individual. Então, por aqui terminamos esse pequeno estudo, onde podemos perceber que a espiritualidade utiliza esses recantos aqui na crosta de maneira a descansarem, de se refazerem, de partir para novas missões. Percebemos que a boa música traz uma energia boa, positiva, que música faz, que pode nos equilibrar. É isso aí. Vamos ver um vídeo agora, que aproveitando que no dia 30 passado foi o desencarne do médium que psicografou esse livro, Chico Xavier, a gente vai apresentar um pequeno vídeo mostrando a história da vida dele. Guardadas as devidas proporções, sabemos que as épocas são diferentes, mas vale como algo instrutivo para a gente saber. Nesta localidade morava um casal humilde como tantos outros casais do interior. Ele, João Cândido Xavier, operário de profissão, e ela, sua mulher, Dona Maria João de Deus, mãe de família na velha tradição mineira, dedicada ao lar e paparicando os filhos. Naquela casa, todos eram católicos. O senhor João Cândido, nos momentos de aperto, improvisava vendendo bilhetes de loteria. Eles viviam cheios de filhos, de pobreza e harmonia, e a mãe ensinava as crianças a rezarem de mãos postas. Os filhos já eram 9. Surge o inesperado. Dona Maria João adoece. A doença progrediu muito rapidamente. Preocupada com o futuro, Dona Maria decidiu distribuir os filhos entre parentes e amigos, e disse ao pequeno Chico: se qualquer pessoa falar que morri, é mentira. Não acredite. Vou ficar quieta dormindo, não responderei a ninguém, mas não vou morrer. No dia seguinte a esse diálogo, em 29 de setembro de 1915, Dona Maria faleceu. Com a tragédia da família Xavier, Chico foi para a casa da madrinha, Dona Maria Rita de Cássia. Ali começaria para o pequeno Chico Xavier um período duro e sofrido. A qualquer pretexto, Dona Rita, uma professora intransigente e extremamente severa, sentava a vara de marmelo nas costas do menino. Eram pescoções, tapas e beliscões aplicados em Chico sem nenhum motivo. As surras vinham sempre acompanhadas do mesmo bordão: esse menino está com o diabo no corpo. O sofrimento ia lapidando a alma do menino, mas a capacidade de resistência de uma criança é limitada. Um dia, angustiado e com o corpo todo marcado de vergões, Chico correu para o fundo do quintal e foi refugiar-se na sombra amiga das velhas bananeiras. Ali, começou a rezar. Pouco depois, Chico viu sua mãe, Maria João, surgir à sua frente. Das palavras da mãe de que não ia morrer e com a lógica dos seus 5 anos não se surpreendeu. Disse: quero ir embora daqui, mamãe, não aguento mais apanhar.
Filho, uma imensa ferida crônica na perna. Dona Rita recorreu a uma benzedeira. A mulher examinou a ferida e afirmou: aqui só uma simpatia vai dar resultado. A ferida precisa ser lambida por uma criança em jejum durante 3 sextas-feiras seguidas. Dona Rita achou a ideia absurda, mas concordou. O Chico serve, e assim ele foi escalado para a tarefa. Desesperado, estando novamente com sua mãe e chorando muito, contou-lhe tudo. A mãe lhe disse: seja humilde, meu filho. Se você ajudar a lamber a ferida, nós faremos o remédio para a cura. No dia seguinte, Chico iniciou a sua missão. Durante 3 sextas-feiras seguidas, Chico teve que fazer aquela coisa horrível. Fechava os olhos e pedia forças ao espírito de sua mãe. Foi muito duro, mas felizmente a ferida começou a sarar. Depois disso, durante 1 semana o menino não apanhou. E como tudo passa, essa educação forçada e absurda também chegou ao fim. Seu pai, João Cândido, havia se casado novamente. Tinha encontrado uma mulher excepcional, Dona Cidália Batista. Cidália pediu ao marido que trouxesse para sua casa todos os filhos para que ela pudesse criá-los. Chico Xavier encontrou Dona Cidália de braços abertos. Encorajado, abraçou-a e a intimidade entre eles veio rápido. Era como chegar finalmente a um porto seguro. Dona Cidália recomendou ao companheiro que matriculasse os filhos na escola. A situação, porém, era difícil. Não tinham dinheiro. Mulher criativa, no fundo do quintal fez uma horta e dali tirava a maior parte dos alimentos de toda a família. O que sobrava, Chico vendia pelas ruas de casa em casa. Cada maço de couve, alface, almeirão vendido era um tostão a mais arrecadado, e com o dinheiro puderam comprar o material necessário para frequentar a escola. Graças à horta, Chico Xavier pôde estudar. Dona Cidália e Chico descobriram que toda vez que eles saíam de casa, uma vizinha roubava as verduras de sua horta. Após uma conversa com sua mãe, Chico ouviu dela o seguinte conselho: meu filho, não brigue com os vizinhos. Peça à sua madrasta que, ao invés de discutir, dê a ela a chave de casa para que ela tome conta. Dona Cidália assim fez, e daí para frente nunca mais desapareceu nada. Chico era uma criança estranha. Vivia falando de suas visões e a madrasta dizia: um dia vai aparecer alguém que entenda e explique essas visões. Agora, Chico Xavier já tinha 12 anos. Estava no 4º ano do primário e muitas vezes durante as aulas ele ouvia vozes de espíritos, ou então sentia mãos sobre as suas, guiando-lhe os movimentos na escrita. Isso lhe criava situações embaraçosas. Em um desses dias, assustado, foi até a professora, Dona Rosária, e contou o que estava acontecendo. Disse que estava ouvindo vozes, que alguém soprava coisas em seu ouvido. Queriam que ele escrevesse alguma coisa que ele não estava entendendo bem. Dona Rosária quis saber o que as vozes diziam. Surpresa, ouviu uma frase incomum para um menino de 12 anos. Dona Rosária Laranjeira, que era católica fervorosa, começou a ficar muito assustada com as composições daquele menino. Um dia, quando Chico se preparava para iniciar uma redação sobre o centenário da independência, apareceu um homem ao seu lado. Ele estava completamente distraído, concentrado na tarefa, e levou um grande susto. O homem ditava o que o Chico deveria escrever. Ainda mais assustado, perguntou à sua coleguinha do lado se ela também estava vendo aquele homem. A menina disse que não via nada, que ele estava ficando maluco. Enquanto isso, o homem ia ditando as frases de abertura do trabalho. Chico ganhou menção honrosa por aquela redação. Os colegas espalharam o boato de que Chico havia copiado o trecho premiado de algum livro e lançaram o desafio. Já que sua prova foi escrita por uma pessoa do outro mundo, sugeriram que ele fosse ao quadro negro e escrevesse sobre o seguinte tema: areia. Chico escreveu que o espírito estava lhe ditando: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. A partir deste dia, Dona Rosária proibiu que se fizesse qualquer comentário na sala de aula sobre pessoas invisíveis.
O tempo passou. Chico Xavier, agora já adolescente, continuava se comunicando e recebendo mensagens. Com a normalização de sua vida afetiva e o carinho de Dona Cidália, Chico nunca mais viu o espírito da mãe. Mas seu intercâmbio com o além continuava muito ativo. Ele mantinha longos diálogos com interlocutores invisíveis. Narrava as inacreditáveis aventuras vividas no além por parentes ou conhecidos mortos. Nesta época, Chico já havia conseguido emprego numa tecelagem local. Lá, trabalhava no setor de algodão cru, separando e colocando na máquina o produto que ia ser processado. Esse emprego lhe custou sérios problemas pulmonares. A vida, no entanto, ia seguindo seu curso normal. Por recomendação médica, ele saiu da tecelagem e foi trabalhar num armazém. Trabalhava das 6h30 da manhã às 8 da noite, e sua maior contrariedade era servir bebida alcoólica. Cortava linguiça, arrumava as prateleiras, pesava feijão, varria o chão e tinha também que dar longas caminhadas para fazer as entregas. Nesta época, para todo mundo ele deixara de ser aquele menino que vivia no mundo da lua conversando com os espíritos. Já era, no entanto, um rapaz que ajudava os seus semelhantes mais necessitados e se preocupava especialmente com as crianças. Chico Xavier havia aperfeiçoado sua capacidade de psicografar. Em 1932, foi publicado o livro Parnaso de Além Túmulo. Esse livro reunia poesias que ele havia psicografado de autores famosos já falecidos. Chico foi trabalhar como funcionário do Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo de São Leopoldo. Era selecionador de gado, função que ocupou até a data de sua aposentadoria. Chico percorria toda a cidade em peregrinação com os amigos, ajudando as pessoas necessitadas. Um dia, quando se dirigia ao trabalho numa charrete, recebeu a notícia do falecimento de seu antigo patrão, dono da mercearia, que infelizmente morreu na miséria. Não sobrara um único centavo para comprar seu caixão. Comovido, Chico não teve dúvida. Saiu de casa em casa solicitando alguma contribuição para o enterro do velho amigo. No caminho, teve uma prova única de solidariedade humana, quando um pobre cego, ao saber do falecimento do seu Juca, simplesmente lhe entregou todo o pouco dinheiro que tinha. Aquele pobre homem teve um gesto de grandeza que para Chico Xavier sempre será inesquecível. Já haviam fundado então o Centro Espírita Luiz Gonzaga. Uma noite, durante os trabalhos, a sessão começou tranquila. Um espírito incorporou no Chico e orientou um colaborador, o Sr. Manuel, para que não hesitasse em usar o Evangelho caso algum espírito perturbador se apossasse do médium. De repente, Chico começou a dar sinais de estar possuído por uma entidade perturbada. Manuel não teve dúvida. Apanhou sua pesada Bíblia e com ela bateu sem parar na cabeça de Chico. Durante 6 dias, Chico ficou de repouso para curar as pancadas provocadas pelo Evangelho. O médium Chico Xavier é considerado o maior de todos os tempos, tendo sido inclusive indicado em 1981 para o Prêmio Nobel da Paz. São milhares e milhares de pessoas que a ele recorrem e encontram ajuda para os seus mais incríveis momentos de dor e total desespero. Aos 86 anos de idade, até hoje, em todos os sábados, distribui, além de amor, alimento para centenas de crianças e adultos, além de enxovais para gestantes e necessitados. São 86 anos a serviço da bondade e Francisco Cândido Xavier se tornou uma das pessoas mais populares do Brasil em todos os tempos. Depois de caluniado, perseguido, processado, injustiçado, hoje é aceito e respeitado por pessoas de todos os credos e religiões, em todos os cantos do país. Sua obra de mais de 400 livros psicografados foi traduzida para dezenas de idiomas. Chico Xavier, minado por seus problemas físicos, continua em sua missão divina e abençoada. Ele aceita tudo como uma grande lição, uma lição de humildade e caridade. Chico Xavier,
essencialmente amor. Então, a gente viu uma pequena representação, né, da vida. Sabemos são poucas pinceladas, mas já dá pra gente ter uma ideia de como foi a vida dele. Então vamos aos nossos recadinhos. Gostaria de convidar todos a se inscreverem no nosso canal do YouTube, né, Evangelho dos Amigos, ir lá se inscrever e ativar o sininho também. Lembrando que quando tivermos 1000 inscritos lá, a gente vai poder fazer a live pelo YouTube, que pra gente seria muito bom, porque o YouTube ele tem a parte de monetização dos vídeos e isso nos ajudaria no nosso grupo, né, dos servos dos pequeninos, que faz a distribuição de marmitas e lanches para os moradores de rua e famílias em situação de miséria. Então, se vocês puderem nos ajudar se inscrevendo lá, não custa nada, é de graça, é só ir lá se inscrever, clicar no botãozinho inscrever-se. E também curtir a nossa fanpage e se puder compartilhar o vídeo com os amigos também, nos ajudaria muito. Então, vamos agradecer por esse pequeno estudo, né? Esse conhecimento que a gente vai tendo acerca da espiritualidade e dos trabalhos que são feitos através dessas colônias. Sabemos que é uma realidade. Que Deus possa abençoar a todos nós, que Deus possa abençoar a todos que estão nos seguindo também agora. E um bom final de semana para todos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Que assim seja.